gente, bom dia, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, com você, onde quer que você esteja. O importante é que você esteja, que eu esteja, que estejamos conectados com Deus, porque a melhor notícia é a palavra de Deus. Hoje, 8 de março de 2024, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Uma vez uma professora falou bem assim, aquilo me marcou, uma professora falou assim para mim. Eu estudava no Graco, eu não lembro a professora, mas lembro o que essa professora falou. Ela disse assim, olha, nós humanos somos assim. Quando nós exterminamos, ofendemos, para alívio de consciência, nós criamos dias especiais às coisas que nós maltratamos. Aí ela começou a dar um exemplo. 21 de abril, dia do índio. Nós matamos os índios e agora fizemos o dia do índio. 13 de maio, abolição da escravatura, né? Ela falando. Escravizamos os negros, os pretos, e aí fizemos o dia 13 de maio da abolição da escravatura, alívio de consciência. Passamos o tempo todinho sem olharmos para o nosso país, sem valorizarmos o nosso país, e aí fazemos o dia da bandeira. E aí tem dia para tudo, né? O homem e a mulher. Não existe dia do homem, mas existe o dia da mulher. Quando nós vamos ver a história do dia da mulher é uma história é uma tragédia. É um alívio de consciência mesmo, é algo que nos traz tristeza. De forma que, se o pecado não existisse, também não precisaria do Dia da Mulher, por incrível que pareça. As pessoas exaltam o Dia da Mulher, mas, na verdade, é uma vergonha para a humanidade celebrar o Dia da Mulher. Porque todo dia é Dia da Mulher, todo dia é Dia do Homem, todo dia é Dia da Terra, todo dia é Dia do Índio, todo dia é Dia da Bandeira. Todo dia é para se viver em paz, em comunhão. E, no caso, especialmente, ou especificamente, o Dia da Mulher, por conta das tragédias, dos desrespeitos que fizeram com as mulheres, do sofrimento das mulheres que morreram, por conta das suas reivindicações e que, naquela hora, os homens maltratavam as mulheres tiveram a coragem de reivindicar, entendendo elas que também elas tinham direito de receber igual, de trabalhar menos, de ser menos escravizadas. Então aí os irmãos sabem do incêndio que aconteceu nos Estados Unidos, os irmãos sabem, as pessoas sabem do que aconteceu na Rússia, né? Mulheres que foram mortas por reivindicarem pão e paz, essa coisa toda. E aí hoje nós comemoramos o Dia da Mulher. E existe uma tragédia em nossos dias hoje, é como se estamos em uma guerra, a guerra do sexo. Houve até uma novela há muitos anos atrás, depois foi regravada pela Rede Globo, Guerra do Sexo. Era uma novela cômica, né? Ela era televisionada, transmitida às 7 horas da noite, que é o horário das novelas cômicas, engraçadas. Mas, nesta graça de 7 da noite, de fato havia por trás o que se é e que é triste. Guerra do sexo, né? O homem contra a mulher e a mulher contra o homem. De forma que hoje existe ainda esta guerra, um pouco mais velada para algumas questões, mas, no entanto, muito clara, de forma bem exposta mesmo. Essa guerra que acontece entre o homem e a mulher. E algumas pessoas pensam que os homens são inimigos das mulheres e as mulheres são inimigas dos homens. E existe uma rivalidade, de fato existe essa rivalidade, embora não é para se existir essa rivalidade, é para nós, homens e mulheres, andarmos em comunhão. Eu penso que de muitas coisas que Deus fez nessa terra, muito bonita, e são admiráveis, e eu penso que uma das mais admiráveis foi Deus ter criado a mulher. Deus é Deus e Ele caprichou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, o que é que a Bíblia fala sobre a questão da mulher? O que é que a Bíblia fala que o mundo discorda? E que, às vezes, nós de cristãos somos acusados de sermos machistas
patriarcas, né? A vida patriarcal. Então, quando se falava, porque o judaísmo, o cristianismo é patriarcal, aí já vem esse negócio de patriarcal, já vem machucando, né? Acusando que como se o patriarca, ele é aquele que machuca, ele é aquele que é o ditador, ele é aquele que manda, ele é aquele que desmanda e que faz como quer. E, na verdade, não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra. E nós, de fato, os cristãos e judeus que nós saímos do judaísmo, nós somos patriarcais mesmo e nós não nos envergonhamos da postura que nós temos. E as mulheres que estão sobre essa cobertura, permita-me falar esse termo, ou sobre esse tema, ou esse entendimento, não se envergonham também de estar sobre essa tutela patriarcal que a Bíblia assim nos ensina. Então, como é que Deus quer que o homem trate a mulher e que a mulher trate o homem? É interessante, quando Paulo escreveu aos Efésios, de muitos textos que existem sobre a mulher e é impossível nós falarmos da mulher sem falarmos do homem, porque um completa o outro, não há rivalidade, mas um completa o outro, é para ser assim que a Bíblia diz. Então, o texto sagrado diz assim, ó, esposas, cada uma de vós respeite ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Aí isso é uma tragédia para o nosso mundo contemporâneo. Submissão, que palavra horrenda. As mulheres serem submissas aos vossos maridos. Isso é horrendo para o mundo atual, o mundo contemporâneo. Mas para nós, igreja, essa é a palavra do Senhor. A palavra submissa não é ser capacho. Não é ser capacho porque, se nós olharmos lá para o Gênesis e nós olharmos a vida de Abraão e Sara, e Sara chamava Abraão de Senhor, e era um costume, chamava de Senhor. Só quando nós olhamos para a vida desse casal, nós vamos ver que Sara era uma mulher feliz por ter o esposo Abraão, e ela era uma mulher que era influenciava a vida do patriarca. Ela influenciava a ponto de que ela deu Agar para coabitar com Abraão e dali sair Ismael. Abraão resistiu a Sara, não quis fazer o que Sara pediu, mas por amor que Abraão tinha a Sara, e aí foi um ato errado que ele fez, ele foi mal influenciado. E aconteceu que Abraão deitou com Agar e nasceu Ismael. Mas a ideia não foi de Abraão, a ideia foi de Sara. O que eu quero dizer é que, pelo fato de Sara chamar Abraão de Senhor, Sara não era um capacho ou uma escrava de Abraão. Não, ela era a costela de Abraão. E ela influenciava nas decisões de Abraão. Então, ela tinha voz naquele relacionamento. Quando Sara pediu a Abraão, disse: Abraão, mande Agar e Ismael sair da nossa tutela, do nosso arraial, e Abraão resistiu. Abraão não quis atender a Sara, não quis fazer a vontade de Sara. Aí Deus fala com Abraão: Abraão, sua esposa tem razão. Mande Agar e Ismael ir embora. Então veja que ser submissa não é ser capacho. Ser submissa é andar sobre a mesma missão. Estar sobre o mesmo olhar. Óbvio que a Bíblia dá autoridade ao homem, para que o homem seja o senhor da missão, seja o primário da missão. Mas ela é a copiloto. Ela é auxiliar. Sem ela, ele não vai muito longe. É a Bíblia que diz. Então, a função da mulher não é uma função inferior, não é Demétrio, não é menos a mulher ser submissa, não é inferior porque ela é submissa. Não, é um cargo ou é uma posição de primazia, de graça.
auxiliar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia. Ele não é submisso a nós, mas ele nos auxilia. Então a mulher tem a mesma função diante uma família. Ser submissa é ser auxiliar. Então, o homem não é mérito do homem, mérito superior, e não é demérito a mulher ser submissa ao marido. Isso não é caro para as mulheres cristãs. Agora, as mulheres cristãs, elas são bombardeadas todos os dias. Porque esse mundo feminista, né? Porque a mulher tem que ser igual, porque a mulher tem que alcançar essas coisas assim. Eu penso que a mulher, ela é igual ao homem diante do Todo-Poderoso. Só que, para alguns aspectos familiar, a Bíblia chama a mulher de frágil. Frágil, né? Frágil. Foi Deus que falou. Por a mulher ser frágil, ela precisa de ser mais amparada, cuidada. É um cuidado especial. O Erasmo Carlos tem essa música, né? Dizem que mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Ele tem essa música e ela é tocada. Aliás, eu escuto ela quase todos os dias, né? Tem um programa na Rádio Esperança que fala sobre mulher e ela toca e tem essa música que ele escuta todo dia. Acho muito bonito o contrabaixo da música, né? Agora, quando ele diz isso, é uma ofensa a Deus. Ele ofende Deus. Porque a Bíblia diz que foi Deus que falou que a mulher é sexo frágil. E isso, repito, não é um demérito dizer que a mulher é sexo frágil. Por quê? Porque quando uma coisa... Tem coisas que são frágeis e são preciosas, né? São caríssimas e são frágeis, são preciosas. Quando eu era criança, né, eu tinha uns 13 anos, meu pai ele era eletricista. E tinha o momento que ele fazia a parte elétrica, né, da casa, naquele momento de quebra de parede e tal, mas tinha a hora de colocar os lustres. Então, os lustres, né? Era muito caro os lustres, era muito caro. E então eu lembro que meu pai, ele cobrava adicional. Quando ele ia colocar essas peças, né, na casa dos ricos, ele se vestia assim de forma melhor. E era um cuidado muito grande, um monte de papel enrolado ali, aquelas peças de cristais, aquelas coisas muito caras, os parafusos brilhantes. E meu pai cobrava muito caro, mas era muito frágil aquele negócio, caríssimas. Então, a mulher, ela tem essa graça. Por ela ser frágil, segundo o que a Bíblia diz, e ela não suportar o que os homens suportam, segundo a Bíblia diz, então ela tem que ser cuidada, tem que ser protegida. E quem tem que proteger ela? O marido. E eu repito, isso não é demérito. Aí a Bíblia é assim, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Como um marido que ama sua esposa, semelhante Cristo amou a igreja, pode maltratá-la? Como? Não existem condições. Quando algumas pessoas reclamam da sujeição, submissa é uma palavra que irrita as mulheres, mas quando nós olhamos todo o contexto, nós vamos ver que nós, maridos, temos a responsabilidade de amá-las como Cristo amou a igreja.
E Cristo deu-se pela igreja, sacrificou-se pela igreja, morreu pela igreja. Da mesma forma, nós devemos proteger a esposa. E se nós amamos a esposa como Cristo amou a igreja, nós não vamos fazê-la de capacho, nós não vamos maltratá-la, nós não vamos escravizá-la, não vamos menosprezá-la, pelo contrário, nós vamos cuidar como Cristo cuidou da igreja. Então, no cristianismo, não há lugar para machismo e não há lugar para feminismo, porque os dois foram feitos para andarem juntos em comunhão, em amor. Foram feitas para andarem em harmonia, um completando o outro. Um homem não completa um outro homem. Gostem ou não, não completa. Uma mulher não completa uma outra mulher. Paciência, quem gosta ou deixa de gostar. E quem nasce mulher pode até ter barba, como eu aqui estou tendo, olha. Pode até ter barba e falar grosso. Quem nasce mulher, morre mulher. Ponto final. Está lá. Deus diz e a ciência ratifica dizendo XY. Quem completa uma mulher é um homem, e quem completa um homem é uma mulher. Essa é a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus. As mulheres não foram feitas, não foram criadas, não foram trazidas a esta terra para serem independentes. E nem os homens também vieram a esta terra para serem independentes. Não. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. E o abençoou. E assim o é, para o louvor da glória de Deus. E o que passa disso é diabo, é Satanás, é humano, é carne. Então, eu quero dizer neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, seria muito bom eu não estar aqui falando de mulheres, seria muito bom que ninguém falasse. Nós falamos da mulher por causa do pecado, porque todo dia é dia da mulher, todo dia é dia do homem, todo dia é dia da família, todo dia é dia da criança, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de respeitar, todo dia é dia de ter compaixão, todo dia é dia de ajudar, todo dia é dia de cooperar, todo dia é dia de entender uma diferença do outro. Todo dia, não somente hoje, mas logo que existe o dia, então vamos ser sinceros. Há muitas pessoas que são insinceras, né? Insinceras. Nós aproveitamos essas coisas e para tirar proveito. Mas o que nós podemos fazer, do ponto de vista bíblico, que eu tenho que falar, pela Sagrada Escritura, porque eu sou cristão, o que a Bíblia fala, que as mulheres sejam tementes a Deus. As mulheres, aqueles que acham a mulher, acham um tesouro. E eu digo mais uma outra coisa. Eu estava falando outro dia, e uma mulher não gostou do que eu falei. Veja o poder da mulher, a influência da mulher e o privilégio da mulher, mas também da responsabilidade. E eu digo Deus porque eu sou cristão e penso assim, creio assim. Da responsabilidade que Deus deu às mulheres. É interessante na Bíblia Sagrada que quando Deus fala pelo texto, pelo Espírito Santo, o rei fulano foi filho de mulher, aí diz o nome da mãe. E o príncipe fulano foi filho de fulano de tal homem, e diz sua mãe chamava-se, aí cita a mãe. Quase todas as redações dos reis do livro e de crônicas, está lá o nome da mulher que criou aquele homem que seria rei. Hoje as nossas penitenciárias estão abarrotadas de homens. Hoje o machismo impera sobre essa humanidade.
Hoje o feminismo também impera sobre a humanidade. Hoje, a cada minuto, não sei exatamente, a cada 5 ou 10 minutos, uma mulher é espancada nesse país. Um país cristão, católico, protestante. Cultura cristã. Isso é uma vergonha. Agora, eu quero dizer para as mulheres e para os homens neste dia que o problema não é de Deus, não. A responsabilidade não é de Deus, não. A responsabilidade é da família nossa. O homem tem sua responsabilidade e as mulheres, como mães, têm sua responsabilidade. O tempo maior que as crianças passam são com as suas mães. E por que tantas crianças estão nas penitenciárias? Falta de Deus, falta da santa palavra, falta de Jesus Cristo no seio familiar, falta de Jesus no seio, no coração das mães, das mulheres deste país. Eu não estou dizendo que todos estão lá, foi o erro das mães, toda regra tem a exceção. Mas nós temos que entender se as nossas crianças, a maior parte do tempo, passa com as mães, com as mulheres, onde essas mulheres têm errados, que seus filhos estão nas penitenciárias. Onde as mulheres têm errados, que os nossos congressistas são quase todos corruptos. Presta atenção, estou falando quase todos, não todos. São quase todos corruptos. Onde estão essas mulheres? Onde estão essas mães que nos campos de futebol há tanta violência? E essas pessoas um dia foram crianças, foram ensinadas pelo amor de Deus. Nós precisamos, como mães, pais, nos voltarmos à santa palavra de Deus. A responsabilidade é essa. Aí nós falamos Dia da Mulher, vamos alcançar que as mulheres recebam igual aos homens, que recebam mais. Eu trabalhei em uma empresa e fui gerenciado por uma mulher. E eu fiquei muito feliz e a respeitei. E gostei muito até de ser gerenciado por uma senhora aqui na fábrica Westmatic, a senhora Wanda, né? Arade do Brasil. Eu trabalhei como eletricista e ela era gerente e foi muito importante. Gerenciou muito bem. Fico muito feliz. Mas a questão não é essa, não. Às vezes nós ficamos olhando para uma questão quando a nossa célula-mãe está sendo corrompida, os nossos filhos, nós estamos perdendo os nossos filhos para as drogas, nós estamos perdendo nossos filhos para as penitenciárias, estamos perdendo nossos filhos para tantas outras coisas que desagradam a Deus e a alma do próprio ser e que traz sofrimento. Nós precisamos, como mães e pais, olharmos para nossas crianças e entendermos que a geração que vem, se depende de nós, nós precisamos educar de forma que não que me agrade, nem que agrade o indivíduo educado, mas que agrade aquele que nos trouxe aqui, que é Deus, que é o Senhor. Estamos sob esta mesma missão. Que esse 8 de março seja de reflexão para nossas famílias, para as mães, para os pais, para todos que compõem esta sociedade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma outra oportunidade. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Estância. Igreja Presbiteriana de Estância, Rua Gomercindo Bessa, 124, no centro. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e os seus são nossos convidados especiais. Em nome de Jesus. Amém.